Os direitos humanos, protegidos universalmente por convenções internacionais e aqui no Brasil pela Constituição de 1988, nem sempre são respeitados. Ou melhor, quase sempre são desrespeitados. O advogado Francisco Rodrigues, o doutor Neném, conhece essa realidade aqui em Parnaíba, porque ele esteve como representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB local e acompanhou diversas situações aqui no município. É com ele que nós vamos conversar agora. Professor, qual a percepção que o senhor teve à frente desta comissão da OAB aqui em Parnaíba, que acompanha os direitos humanos? Qual a percepção que o senhor tem, que foi que o senhor conseguiu ver? Os direitos humanos são desrespeitados em Parnaíba e em que circunstâncias? Bom dia a todos, obrigado F. Carvalho pela oportunidade. E quero dizer-lhe que Parnaíba sempre há situações atípicas. E quando se fala de temas, quando se discute temas tão importantes como este para a sociedade, e não só a sociedade jurídica, mas a sociedade como todo civil, porque diz respeito a direitos de cidadania, de cidadãos brasileiros previstos na Constituição brasileira. Então, os direitos humanos em Parnaíba sempre houve certos desrespeitos. Apenas agora, no afã de trazer a público, e isso é um exercício constante daqueles que fazem a democracia nesse país, é fazer com que estas situações venham à tona e sejam combatidas, e sejam dado de volta ao cidadão o que lhe é devido, que é o direito de exercer cidadania, ser respeitado no seu direito de ir e vir, só para citar um, como exemplo, que é o mais peculiar do cidadão, o direito de ir e vir, e o direito de poder falar, se expressar. E aí nós encontramos os esteios que nos garantem essa situação de liberdade, de exercício de democracia, de cidadania, que é o quê? A possibilidade do cidadão se instruir, a possibilidade dele ter uma formação superior, a possibilidade dele poder falar de peito aberto, livre, sobre o que lhe der na cabeça, sabe, com certeza, mantendo a linha de respeito e até os seus limites, mas sabendo que há essa liberdade para tal. Coisa que antes a gente não via. O que nós tínhamos no passado, não muito distante, era a repressão, era a algema, era a lei do SAI, se fosse alguém ligado a uma instituição militar era transferido, se fosse alguém ligado ao serviço público era exonerado, e assim as coisas aconteciam. Hoje a coisa está diferente. Para a atualidade, a situação se modifica quando esse direito é mais expressivo e é espontâneo do cidadão. Por quê? Porque o cidadão hoje é mais instruído. Hoje as possibilidades de se instruir, se formar, de ter conhecimento para poder combater, criticar, dar opinião e sustentar essa opinião em qualquer lugar que esteja o cidadão, é exercida com mais veemência, coisa que não acontecia no passado. Efetivamente, aqui em Parnaíba, o que o senhor percebeu em relação aos direitos humanos? Eles são respeitados? Há casos de desrespeitos? O que foi que você viu? O que há uma leniência dos poderes, dos órgãos instituídos de representatividade. Os de representatividade porque não lutam para a efetivação desses direitos a contento, como deveriam lutar, como deviam fazê-los valer. E há do cidadão, porque acredita, e há de outra camada da sociedade que descumpre esses direitos, porque acredita na impunidade. E acredita na fraqueza daqueles que são entes representativos de classe ou que defendem interesses coletivos, difusos, direitos sociais consagrados na Constituição brasileira. Um dos focos, os principais focos de desrespeito aos direitos humanos é o sistema penal. Aqui em Parnaíba, como é que é essa situação? Poderíamos dizer que é o ponto crucial de desrespeito aos direitos humanos. Nós encontramos delegacias sucateadas, nós encontramos penitenciárias superlotadas, abarrotada de presos, com o slogan de dizer que lá se pratica atos para retornar estas pessoas, né, os aprisionados, à cidadania, a serem cidadãos, a reincluí-los na sociedade. E isso a gente sabe que não acontece no Brasil inteiro, não é só em Parnaíba, em lugar nenhum do nosso país. Por quê? Porque a estrutura carcerária
é debilitada, é fragilizada, é fraca, e ainda por cima, a lei é conivente com isso. Porque há situações que a gente vê que o preso já poderia estar em liberdade, já avançar para o regime de progressão de regime, e estão lá, armazenados, feito caixotes, feito animais, feito pessoas, feito coisa dentro de 4 paredes, numa grade, suja, degradada, comendo o que não deve, se doente, não se respeita e nem se procura saber se está, nem se tem a estrutura para atender assistência médica, hospitalar e até mesmo algumas situações. Embora, nos quadros da penitenciária, nós, como entendedores do direito e juristas, nós entendemos que sabemos que existe psicólogo, existe serviço social, existe as comunidades que não são oficializadas, as ONGs, podemos dizer assim, que o nome em voga, né, que dá aquela assistência como a Igreja Católica, a Evangélica e outros grupos sociais que têm esse mistério de fazer com que essa situação seja pelo menos amenizada com a palavra de conforto, com a coisa. Penitenciário. Então você tocou num ponto crucial de desrespeito de direitos humanos, não só no que diz respeito ao cumprimento da pena, mas no desrespeito ao tratamento que lhe é dado. Não estou aqui querendo defender que o sistema carcerário brasileiro se transforme num hotel de 5 estrelas. Mas se a lei diz que tem que se dar dignidade ao cidadão em qualquer circunstância em que ele se encontre e respeitá-lo como tal, tem que ser cumprido. E aí sai de mim e sai de qualquer um cidadão, e principalmente aqueles que aplicam a lei, o sentimento ao lado que está do lado eu sou juiz, tenho que dar a pena, tenho que penalizar, tenho que cumprir, tenho que aplicar. Não. Aí eu vou pelo que a lei diz. Se a lei diz que ele deve ter a pena X, ele só deve ter X e não X mais 1. Em relação à superlotação? A superlotação, nós vamos tocar num ponto também neofrágico e crítico, principalmente no que diz respeito ao governo federal. Estadual, municipal não tem nada a ver com a história, estadual tem, e o federal que tem mais. O que acontece? Eles não querem disponibilizar meios, recursos próprios, construir mais sistema, melhorar o sistema carcerário, construir mais, ampliar os que já existem, para possibilitar essa acomodação. E enquanto esta capacidade da penitenciária de Parnaíba está estourada, você tem números em termos de quantitativos? Não, nesse momento eu não tenho números para lhe expressar, porque eu não tive ainda a oportunidade de estar, embora eu tenha tido, quando eu fui secretário-geral da OAB Subseção Parnaíba, na gestão do Dr. Diógenes, e eu estive lá em loco com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, o Dr. Marcos Siqueira, na época o Dr. Fernando Soares, né, Dr. Fernando Soares, eu como representante da OAB, o presidente, o Dr. Diógenes, tivemos em loco, fizemos levantamento de todo o sistema prisional parnaibano, anotamos, conversamos, na época o diretor da penitenciária era o capitão Gerson, e aí nós tínhamos essa situação. Agora a coisa mudou, é outra situação, e eu não tive a oportunidade de estar por lá. Até porque eu, quando fui convidado a ser o representante da Comissão de Direitos Humanos pelo Dr. Ricardo Mazzulo, que é o meu presidente da Ordem dos Advogados do Piauí, eleito, legitimado como numa eleição a representar os advogados de Parnaíba, né, ele me convidou e eu tive essa visão de entender que aí seria a oportunidade para a gente trabalhar melhor. E eu diria para você, quando eu falei, e eu retorno aqui ao momento em que eu disse que há um desrespeito, é quase que regra, eu cito só o exemplo do Estatuto do Idoso, que é desrespeitado toda hora, aqui, não é só em Parnaíba não, no Brasil inteiro, mas vamos trazer nossa realidade para cá, para Parnaíba. Quando o cidadão está na parada do ônibus, e o ônibus passa, ele pode dar a mão, se ele estiver sozinho, ele não vai pegar nenhuma besta, nenhum ônibus, nenhum micro-ônibus aqui em Parnaíba, porque ele não para. Por quê? Porque ele tem a carteirinha possibilitada pelo município, que dá o acesso a ele entrar sem pagar no ônibus. E o Estatuto garante isso, e apenas a instituição pública está apenas fazendo cumprir a lei.
Então, existe um déficit muito grande na cobrança do cumprimento desses direitos que são fundamentais aqui na cidade. Com certeza, as autoridades precisam se empenhar mais, a gente chama a responsabilidade para a gente também, como advogado, como cidadão, tá? Aí eu invoco a todos, eu acho que Câmara Municipal tem que ver isso, juiz das varas criminais de Parnaíba, né, tem que serem mais efetivos, entendeu? A OAB tem que ser mais efetiva, e aí eu me incluo, não como membro da OAB, porque eu renunciei à Comissão de Direitos Humanos, e depois a gente fala a respeito disso, quais foram os motivos da minha renúncia, mas é latente o desrespeito aos direitos humanos em Parnaíba, à dignidade e a todos os estatutos que se impõem como lei neste país, desde o Estatuto do Idoso, do Adolescente, do menor e do adolescente, e outros que estão vindo aí, como da juventude, que agora quer até ampliar a idade de 18 para 29 anos. Aí quer dizer, de 29 a 50 anos você é o quê?